Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que estejam convosco. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E é com alegria que nos reunimos como comunidade de discípulos de Jesus para celebrarmos a nossa fé em Cristo morto e ressuscitado. E quero saudar também todos os homens e mulheres que nos acompanham pela televisão em Portugal e noutros cantos do mundo. E dirijo uma saudação muito especial a todos os doentes e às suas famílias, aos idosos, presos e imigrantes. E neste dia de festa, dia da mãe, dia do 1º de maio, dia do trabalhador, saúdo, pois, também todas as mães aqui presentes e aquelas que nos veem noutros pontos do país e do mundo. Saúdo também os trabalhadores e as suas organizações. Neste Dia do Trabalhador, a Igreja, seguindo o Concílio Vaticano II e os ensinamentos sociais da Igreja, partilha das suas alegrias, esperanças e conquistas de direitos sociais e laborais, mas também dos sofrimentos, das angústias e das suas incertezas. E associa-se e celebra as suas lutas pela dignidade, trabalho com direitos e pela mais justa repartição dos rendimentos do trabalho. Neste contexto, as mães, e particularmente as mães trabalhadoras, que fazem enormes sacrifícios pelos seus filhos e a sociedade não reconhece nem valoriza como devia a missão da maternidade com as necessárias medidas de proteção social, e assim muitas mulheres vêm-se impedidas de ficarem grávidas para não perderem o seu posto de trabalho. Irmãs e irmãos, este é um momento também muito especial. Um momento para sentirmos, nos abrirmos e experimentarmos a misericórdia de Deus. É um momento em que somos convidados a unir à morte de Jesus também as nossas fragilidades e o nosso pecado, fragilidades morais e espirituais. Mas também unir à morte de Jesus muitas outras expressões de pecado chamados os pecados sociais, tais como a fome, a miséria, a exclusão social e violência. E assumimos, porque somos cidadãos, a nossa responsabilidade. Mas porque a misericórdia de Deus é infinita, com confiança vamos pedir perdão. Que Deus Todo-Poderoso, Deus da Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E se à morte de Jesus nós associamos as nossas fragilidades, também na sua ressurreição cantamos as nossas alegrias e êxitos e louvamos o Senhor nosso Deus. Glória a Deus na terra.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Neste dia, Senhor nosso Deus, Tu nos congregaste para celebrarmos a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e crescermos no amor. Nós vos louvamos pelas nossas mães, que nos geraram, nos trouxeram ao colo e com elas demos os primeiros passos na fé. E também neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, pensamos na vida de milhões e milhões de pessoas que, com a sua inteligência, seu coração e esforços, colaboram na obra da criação e ganham o pão, tantas vezes, com o suor do seu rosto. Vos apresentamos suas alegrias e esperanças, suas dores e angústias, suas lutas, êxitos e sofrimentos. Acolhe, Senhor nosso Deus, estas nossas preces e que o nosso coração e espírito se abram à voz da Tua palavra. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na palavra de Deus que vai ser proclamada, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado para enfrentarmos os desafios que se nos colocam neste caminho para a meta final da caminhada da Igreja, a Jerusalém messiânica, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total. Os sofrimentos, perseguições que temos de enfrentar por causa da verdade e da justiça não são a última palavra. Jesus diz aos discípulos como se hão de manter em comunhão com Ele e reafirma a nossa presença e a sua assistência através do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã,
residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chega ao seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos
Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse? Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãs e irmãos, neste dia 1º de maio, ou dia 1º deste mês, dia do trabalhador e, por coincidência feliz, dia da mãe, somos exortados a celebrar estes dois acontecimentos que muitas vezes estão intimamente ligados. Jesus foi um trabalhador e Maria, sua mãe, uma mulher de condição humilde, com múltiplas tarefas domésticas. Desde as primeiras páginas da Bíblia, que o trabalho é apresentado como um meio para o nosso sustento, igualmente associado à obra do Criador, tornando-nos, por isso, à sua imagem e semelhança. E ainda ontem, no âmbito das comemorações do 1º de maio, o Papa Francisco destacou a importância do trabalho para a vida das pessoas, referindo: o trabalho é próprio da pessoa humana e exprime a sua dignidade, enquanto ser criado à imagem de Deus. E também a maternidade é-nos apresentada na Bíblia e nos ensinamentos da Igreja como uma vocação e uma missão bela e dignificante da mulher, que é a imagem da Igreja. Se historicamente a comemoração do 1º de maio assenta na luta pelas 8 horas de trabalho, conseguidas no meio de sofrimentos e muito sangue derramado, também as mães, e de modo particular as mães trabalhadoras, incorporam em suas vidas os sofrimentos, angústias e esperanças da história do movimento operário das classes trabalhadoras. Esta semana, entre outros casos, tocou profundamente uma mãe com 2 filhos, e já no último mês de gravidez de um 3º filho, com as lágrimas a escorregarem pela face, que veio implorar à Igreja apoio alimentar, pois já não tinha, segundo ela, nada em casa para lhes dar de comer. O marido fora trabalhar 3 meses para a França, mas não lhe pagaram os salários na totalidade. Ela trabalhava num restaurante, mas quando se aperceberam que estava grávida, despediram-na. Sem direito a subsídio de desemprego, nem ao rendimento social de inserção, pela rigidez, crueldade e desumanidade de alguma das suas regras, depois de bater a muitas portas da cidade, ninguém me ajudou. Ela chorava. Ela e o marido são o rosto visível de milhares de pessoas que neste país são descartadas, arrumadas para a valeta, sem uma proteção social eficaz e com instituições e órgãos políticos locais ou nacionais na indiferença perante estes dramas. Por isso, eu curvo-me respeitosamente perante aquela jovem mãe que se prostitui para poder alimentar o seu filho, pois está desempregada há muito tempo. Perante as mães que ainda de noite deixam os seus filhos entregues a uma ama para irem trabalhar para muito longe, pois um dos progenitores desapareceu. Perante a mãe que aceitou o seu filho com uma grande deficiência e se ocupa dele durante todo o dia. Curvo-me agradecido perante todas as mães. Louvado seja Deus pelo amor e ternura das mães. E fazendo um rápido percurso pela história, constatamos que foi à custa de muito sofrimento, suor, sangue, torturas, prisões e mortes que os mais pobres, desde os escravos aos operários da primeira Revolução Industrial do século XVIII, foram conseguindo alguns direitos laborais e sociais fundamentais, no que se refere a horários de trabalho, proteção social, direitos de associação,